Não é segredo que a Ucrânia enfrenta desafios sérios ao tentar lidar com os mísseis balísticos da Rússia. Esses mísseis continuam vindo e a Ucrânia não tem os interceptores de que precisa para derrubá-los. Isso significa que a Rússia está vencendo esse aspecto da guerra? Talvez fosse assim algumas semanas atrás, mas, sempre capaz de se adaptar, a Ucrânia decidiu enfrentar os mísseis balísticos da Rússia de uma maneira diferente. Se você não pode derrubá-los no céu, destrua-os antes que possam ser lançados. A Ucrânia encontrou uma maneira genial de destruir dezenas de mísseis russos com um único golpe. Mas, mais do que isso, estamos vendo a Ucrânia continuar sua transformação de uma nação defensiva para uma capaz de partir para uma ofensiva total para alcançar a vitória. Tudo começa perto da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. No dia 22 de agosto, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou que as forças armadas ucranianas realizou um ataque bem-sucedido contra um local de lançamento de mísseis balísticos Iskander em algum ponto da fronteira. Hoje tivemos outro sucesso. Não podemos fornecer muitos detalhes devido à sensibilidade da operação, mas um fato é um fato. Atacamos um lançador Iskander perto das nossas fronteiras, declarou Zelensky. O presidente da Ucrânia não forneceu mais detalhes. Não sabemos onde exatamente ficava o local. Zelensky diz que isso se deve a preocupações com a segurança operacional, já que a Ucrânia não quer revelar muitos detalhes sobre como está realizando esses ataques. Afinal, detalhes significam informações que a Rússia pode usar para se defender. À primeira vista, o ataque contra um local de lançamento de Iskander parece ser a principal manchete, e não queremos minimizar a importância do próprio ataque. Os mísseis balísticos Iskander estão entre as armas mais letais que a Rússia possui. Sempre que ouvimos falar sobre o mais recente ataque aéreo realizado pela Rússia, quase sempre ouvimos que os Iskanders fizeram parte do ataque. Com seu alcance declarado de cerca de 500 quilômetros e a capacidade de transportar ogivas convencionais e nucleares de até 700 quilos, os Iskanders dão à Rússia a capacidade de causar muitos danos, muitas vezes contra cidades ucranianas, em vez de alvos militares, em um único ataque. A Rússia reconhece a importância dessas armas específicas ainda mais do que a Ucrânia. Mísseis balísticos como o Iskander são difíceis de serem abatidos. Eles precisam ser combatidos por tipos especiais de mísseis interceptadores. Sabendo que a Ucrânia não tem estoques desses interceptadores, a Rússia apostou tudo em construir o máximo que puder. De acordo com o Kyiv Independent, a Rússia provavelmente tem entre 600 e 630 mísseis balísticos em seu estoque. A Pravda acrescenta que cerca de 130 dos mísseis balísticos da Rússia são Iskanders. E, de acordo com Zelensky, a Rússia poderia potencialmente produzir até 1.300 por ano, embora Zelensky diga que a Rússia ainda não atingiu esse nível de produção, mas pode chegar lá. E esse é um problema que a Ucrânia precisa resolver. E é aqui que entra a verdadeira manchete por trás do ataque ao local de lançamento do Iskander. E a estratégia por trás desse ataque que realmente importa, não tanto o ataque em si. Com esse único ataque, acabamos de ver a Ucrânia realizar uma reviravolta completa em sua abordagem aos mísseis balísticos da Rússia. Em vez de ficar na defesa, que é o que você precisa fazer quando depende de mísseis interceptadores para derrubar mísseis balísticos do céu, a Ucrânia está partindo para o ataque. Está atacando os locais de lançamento da Rússia. Ou, em outras palavras, a Ucrânia vai começar a atirar nos arqueiros em vez das flechas. Fizemos uma afirmação ousada no início do vídeo de que a Ucrânia acabou de descobrir como destruir dezenas de mísseis com um único golpe. É assim que se faz. Os mísseis não precisam ser destruídos diretamente. Na verdade, a Ucrânia pode focar em eliminar os lançadores. Sem esses lançadores, os mísseis se tornam inúteis para a Rússia, destruindo-os efetivamente no sentido de que não podem mais ser usados para causar danos à Ucrânia. E Zelensky diz que é exatamente isso que a Ucrânia vai fazer a partir de agora. Então, essa é uma das opções quando temos pouquíssimos mísseis antibalísticos. Existe outra tática, uma mais difícil que desenvolvemos, que é caçar os locais próximos de onde eles lançam mísseis balísticos. Essa é uma história separada, um programa separado, uma operação separada. E hoje, conseguimos fazer isso. Nossas forças de defesa fizeram um ótimo trabalho, disse Zelensky, após o ataque de 22 de agosto. Isso veio após uma declaração semelhante em 5 de agosto, quando o presidente da Ucrânia disse que os militares sabem que precisam destruir os lançadores inimigos para reduzir a ameaça de mísseis balísticos da Rússia. Essa é uma jogada brilhante da Ucrânia. Por um lado, isso contraria o aumento da produção de mísseis, que se intensificou nos últimos meses devido à escassez de estoques de interceptadores da Ucrânia, sobre a qual falaremos em breve. Mas além disso, ao próprio Iskander a se considerar. Existe um motivo pelo qual o local de lançamento que a Ucrânia destruiu estava próximo da fronteira. Você pode ter percebido esse motivo quando mostramos o alcance do Iskander. Os mísseis Iskander podem percorrer 500 quilômetros e, embora isso possa parecer muito, o que isso significa é que a Rússia está um pouco limitada em relação a onde pode posicionar seus lançadores para que eles sejam utilizáveis. A Crimeia possui locais de lançamento de Iskander, assim como muitas regiões de fronteira da Rússia. Mas além disso, não faz sentido construir mais, já que o Iskander não consegue alcançar distâncias maiores.
Para a Ucrânia, isso significa uma redução da sua área de alvos. Os arqueiros estão facilmente ao alcance dos drones da Ucrânia, então a tarefa da Ucrânia agora é identificar onde estão os locais de lançamento. Uma vez que essa informação esteja em mãos, os drones ucranianos podem fazer o resto. Embora Zelensky tenha compartilhado essa estratégia como se fosse algo totalmente novo, já havia indícios de que a Ucrânia estava tentando algo parecido com o que acabamos de ouvir mais cedo, em 2026. Em abril, a Ucrânia realizou um ataque de grande alcance que destruiu vários alvos russos na Crimeia, Donetsk e Zaporizhia. Tudo isso faz parte do dia a dia da Ucrânia em 2026, já que ataques contra esses territórios ocupados são realizados quase diariamente para enfraquecer as forças russas na linha de frente. Mas o que tornou esse ataque em particular interessante foi o que aconteceu na Crimeia. Localizadas próximas aos assentamentos de Korotna e Mezyri, havia duas bases que abrigavam sistemas de mísseis Iskander. Ambas tinham lançadores e a Ucrânia os destruiu em seu ataque. Talvez um indício do que estava por vir. Agora, apenas alguns meses depois, a Ucrânia fez isso novamente, só que desta vez o ataque a um lançador Iskander não foi um incidente isolado. Zelensky diz que a Ucrânia está apostando tudo em sua nova estratégia e sinalizou essa intenção tentando entrar em contato com um homem que pode ajudar a Ucrânia a destruir mais lançadores Iskander no futuro, Elon Musk. Isso é o que afirma o Financial Times, que diz que a Rússia agora está buscando a aprovação de Elon Musk e da SpaceX para usar drones equipados com Starlink em ataques contra lançadores de mísseis balísticos russos a até 200 quilômetros dentro do território russo. Isso é pedir muito para a Ucrânia. Embora a SpaceX finalmente tenha cortado o uso ilegal de terminais Starlink pela Rússia dentro da Ucrânia no início de 2026, historicamente ela proibiu a Ucrânia de usar drones equipados com Starlink dentro do próprio território russo. Esses drones são para defender a Ucrânia. Musk e a SpaceX provavelmente não querem correr o risco de incorrer na ira da Rússia por permitir que eles sejam usados dentro do território russo. Zelensky espera conseguir mudar a opinião de Musk. Como Zelensky disse em 22 de agosto até agora, ele afirmou que isso constitui uma escalada. No entanto, ele pode mudar de ideia quando vir outros argumentos. Zelensky quer apresentar esses argumentos a tal ponto que chegou a pedir ao presidente dos EUA, Donald Trump, que falasse com Musk em nome da Ucrânia quando visitou a Casa Branca em julho. Mesmo naquela época, a proposta era permitir ataques a 200 quilômetros além da fronteira, e locais de lançamento de mísseis balísticos foram mencionados, junto com sistemas de comando e outros ativos. Musk não comentou desde que Zelensky deixou claro o que ele quer. Para a Ucrânia, essa permissão do Starlink pode ser enorme para a nova estratégia. Devido ao uso dos satélites da SpaceX, que possuem conexões mais fortes do que os links de rádio tradicionais, o Starlink permite que operadores de drones façam seus drones percorrerem longas distâncias com mais resistência a interferências. O desafio de Zelensky aqui é que o homem que negociou o desligamento do Starlink russo em fevereiro, Mikhailo Fedorov, não é mais o ministro da Defesa da Ucrânia. Fedorov tem uma ligação direta com Musk e pode ser capaz de apresentar os argumentos que a Ucrânia precisa expor. Mas ele não voltou ao governo, apesar de Zelensky ter lhe oferecido vários cargos, incluindo o de vice-primeiro-ministro. Bitrov pode ser a chave para fazer a nova estratégia da Ucrânia funcionar. No mínimo, ele poderia apresentar os argumentos para que o uso do Starlink seja permitido em ataques dentro da Rússia. Mas mesmo sem ele, a Ucrânia acabou de provar que pode destruir um local de lançamento de Iskander. E se a Ucrânia conseguiu fazer isso uma vez, pode fazer de novo. A Ucrânia precisa disso. Essa transformação estratégica não surgiu do nada. É uma mudança de abordagem que nasceu da necessidade, e não de uma escolha. Mas também é uma mudança que reflete o que a Ucrânia tem feito ao longo do ano de 2026. Antes de entrarmos em tudo isso, fica o lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Tem muito mais conteúdo como esse. Então não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações se você está gostando do canal. Vamos ser totalmente francos aqui. A Ucrânia tem um sério problema com interceptores de mísseis. Se a Ucrânia tem um ponto fraco em sua luta contra a Rússia, é o fato de que ela precisa depender fortemente de seus parceiros ocidentais para obter mísseis interceptores que possam ser usados para destruir os mísseis balísticos russos em voo. E, entre esses interceptores, os principais são os mísseis Patriot. E a Ucrânia, basicamente, não tem mais nenhum deles. A CNN informa que os estoques da Ucrânia se esgotaram, ou seja, ela tem as baterias de mísseis Patriot, mas elas não conseguem fazer nada. É o inverso do problema que a Ucrânia quer criar para a Rússia. A Ucrânia tem os lançadores, mas não tem mísseis. Ela quer que a Rússia tenha os mísseis, mas não tenha como lançá-los. De acordo com o próprio Zelensky, a Ucrânia precisa de 5% do estoque de mísseis Patriot que os EUA possuem para sobreviver ao inverno. No momento, ela só tem mísseis suficientes para chegar a 1% desse estoque. Esse é o catalisador para a mudança de abordagem da Ucrânia. A falta de interceptores Patriot já está começando a causar grandes problemas para a Ucrânia. Mísseis russos caem sobre a Ucrânia semanalmente e estão causando muito mais mortes e destruição do que no início do ano. É isso que Putin quer. Todo o objetivo da campanha aérea da Rússia é aterrorizar a Ucrânia, forçar seu povo à submissão, quebrando seu moral e destruindo suas casas.
O Guardian diz que agora há um clima constante de ansiedade que paira sobre Kiev, enquanto mísseis russos atravessam as defesas da cidade com uma regularidade alarmante. O mais recente desses ataques, que ocorreu em 20 de agosto, deixou 17 pessoas mortas e várias dezenas de feridos. A Ucrânia já esperava por isso. A Ucrânia começou a racionar seus mísseis interceptores Patriot já em abril, quando o Euromaidan Press informou que o país estava retirando as equipes dos sistemas Patriot no meio dos ataques para preservar os mísseis interceptores para futuros ataques russos. A Ucrânia também começou a usar os interceptores Patriot de maneiras que nunca foram planejadas, como lançar um único míssil contra um alvo em vez dos 2 a 4, que normalmente são necessários. Por um lado, isso mostra o quão competentes as equipes ucranianas dos sistemas Patriot se tornaram e é um bom sinal para um futuro em que a Ucrânia tenha mais interceptores. Mas por outro lado, é um sinal de como a escassez de interceptores Patriot está grave. O que estamos vendo agora por parte da Ucrânia é a adaptação. Algo que a Ucrânia dominou durante sua guerra com a Rússia é a capacidade de analisar uma situação e encontrar uma solução inovadora, quando a solução original não funciona mais. Atacar os locais de lançamento de mísseis balísticos alivia a pressão sobre os estoques esgotados de mísseis Patriot da Ucrânia. O objetivo imediato é criar uma situação em que a Rússia não consiga manter o volume de ataques devido à destruição dos lançadores, permitindo a preservação dos mísseis Patriot para os poucos ataques que forem realizados. Não é a situação perfeita para a Ucrânia, mas vai servir por enquanto. A Kiev, a Ucrânia, está trabalhando para um futuro em que poderá combinar o ataque aos locais de lançamento de mísseis balísticos da Rússia, com uma abordagem de defesa aérea que inclua novamente os mísseis Patriot. De fato, mais mísseis Patriot estão a caminho. Segundo a TVP World, a Ucrânia e a Alemanha acabaram de assinar um acordo pelo qual a Alemanha fornecerá à Ucrânia 600 mísseis interceptores PAC-2. No entanto, esses mísseis só começarão a chegar à Ucrânia em 2027 e a entrega completa pode não ser concluída até 2028. Isso significa que eles não chegarão a tempo para aquele período crucial de inverno que Volodymyr Zelensky mencionou. Mais uma vez, isso leva à nova estratégia. Se a Ucrânia conseguir destruir locais de lançamento suficientes entre agora e o inverno, a ameaça da Rússia diminui e o problema com o Patriot não será tão grave. Mas serão necessários? É claro. Zelensky deixou isso bem claro ao pedir que as nações ocidentais que implementam novas sanções causem mais problemas para a cadeia de suprimentos de defesa da Rússia. É necessária pressão sobre toda a cadeia de suprimentos de componentes estrangeiros e sobre toda empresa que trabalha para viabilizar ataques contra vidas, escreveu o presidente da Ucrânia no Facebook em uma postagem de 14 de agosto. Há uma lógica clara nesses apelos. A Rússia precisa construir seus mísseis e lançadores antes de poder atacar a Ucrânia. Com essa nova estratégia, a Ucrânia elimina os locais de lançamento para tornar inúteis os mísseis balísticos da Rússia. O que a Ucrânia também quer é que o Ocidente se esforce mais para cortar o fornecimento desses equipamentos na origem, o que faria com que a Rússia tivesse dificuldades para enviar lançadores de reposição depois que a Ucrânia realizasse um ataque. O ideal é a combinação de 3 camadas: eliminar a fonte, destruir os lançadores e ter interceptores suficientes à disposição para derrubar os mísseis quando a Rússia conseguir lançá-los. É preciso trabalhar para reunir esses 3 elementos. No entanto, a adaptação que a Ucrânia fez mostra que está adotando uma nova abordagem para sua defesa aérea. Não é mais esperar e abater, agora é localizar e interromper. A Ucrânia está partindo para o ataque, enquanto traça um caminho para a vitória. A Rússia pode ter se surpreendido com o ataque a um local de lançamento de Iskander, mas não deveria. Esse ataque é simplesmente o próximo passo em uma mudança completa na abordagem da Ucrânia, já que a ofensiva tem definido as melhores ações que a Ucrânia realizou em 2026. Há muitos exemplos. Veja a Crimeia, por exemplo. Durante boa parte do meio do ano, a Ucrânia esteve envolvida em uma campanha para isolar a península da Crimeia, cortando o fornecimento de combustível para tornar essa parte fundamental do território estrategicamente inútil. Tudo isso enquanto deixa claro para os ocupantes na Crimeia que Putin não pode protegê-los. Essa é uma estratégia ofensiva. A Ucrânia tem atacado caminhões, navios e estradas. Esses ataques proativos agora estão causando muitos problemas para a Rússia na Crimeia, e eles não estariam acontecendo se a Ucrânia ainda estivesse com a mentalidade defensiva que manteve durante toda a guerra. O desenvolvimento de drones de ataque de médio alcance, capazes de atingir alvos a até 250 quilômetros da linha de frente, tornou essa estratégia ofensiva possível, e a Ucrânia está aproveitando ao máximo. Vemos algo semelhante nos ataques da Ucrânia contra a Wildberries e, mais recentemente, contra a Ozon. Juntas, essas 2 empresas formam a espinha dorsal da logística de comércio eletrônico da Rússia. Elas são usadas por milhões de pessoas e empregam milhares. Desde 18 de julho, a Ucrânia registrou pelo menos 20 ataques contra instalações da Wildberries, causando bilhões de dólares em danos nesse processo. A empresa perdeu mais de 1,18 milhão de metros quadrados de espaço de armazém, segundo a The Conversation. Mais uma vez, isso é ofensiva, ataques diretos ao território russo que impactam a linha de frente no sentido de atingirem empresas que vendem equipamentos militares. Mas, mais importante, e semelhante ao que vemos na Crimeia, esses ataques trazem mais sofrimento ao povo russo sem atingi-lo diretamente. Também vimos a Ucrânia partir para a ofensiva em seu próprio território.
Desde o desligamento do Starlink que mencionamos, a Ucrânia tem lançado ataques direcionados contra pontos fracos em toda a linha de frente russa, resultando na libertação de grandes áreas de território. Em 12 de agosto, Zelensky revelou que a Ucrânia retomou 745 quilômetros quadrados de território, apenas na direção de Alexandrovka desde janeiro, além de libertar 26 assentamentos. Esses contra-ataques permitem que a Ucrânia se fortaleça e prepare ataques futuros. Não queremos insistir demais nesse ponto, mas é mais uma estratégia ofensiva. Em vez de apenas esperar que a Rússia ataque para que a Ucrânia possa causar danos por meio de sua defesa, a Ucrânia está ativamente partindo para a ofensiva para causar danos, enquanto ainda usa sua defesa para desgastar as forças russas. O que estamos vendo com o ataque aos locais de lançamento de mísseis balísticos da Rússia é simplesmente a próxima evolução nessa abordagem ofensiva. Essa evolução foi possibilitada pelo crescente arsenal da Ucrânia de drones de longo alcance e híbridos entre drones e mísseis. A Ucrânia agora possui armas capazes de atingir até 3.000 quilômetros dentro da Rússia. Essas armas não precisarão viajar tão longe para destruir os locais de lançamento dos Iskander, devido ao alcance limitado desse tipo de míssil. No entanto, isso abre possibilidades para a Ucrânia realizar ataques contra instalações que fabricam mísseis e componentes mais no interior da Rússia, o que reforça a ideia de cortar os ataques de mísseis russos na fonte. Tudo se resume a uma constatação importante. A Ucrânia sabe que não vai vencer essa guerra apenas com a defesa. Putin já demonstrou que está disposto a sacrificar a vida de quantos russos forem necessários para alcançar seus objetivos. Quase 1.480.000 baixas, e esse número continua subindo, são prova disso. Se a Ucrânia apenas se defender, Putin simplesmente continuará mandando bucha de canhão para o fronte enquanto for capaz. A Ucrânia pode ser capaz de matar centenas de milhares, talvez até milhões a mais, mas vai perder soldados e equipamentos enquanto faz isso? Talvez o suficiente para que a Rússia alcance a vitória por desgaste que Putin parece desejar. Então é preciso atacar. Esse conceito simples tem sido o aspecto definidor da estratégia da Ucrânia para 2026. Agora, os locais de lançamento de mísseis Iskander estão na mira da Ucrânia. Zelensky acabou de relatar um ataque. Espere mais nos próximos semanas e meses, à medida que os ataques da Ucrânia vão enfraquecendo as capacidades aéreas da Rússia. Aliás, nós investigamos muito mais a fundo os contra-ataques da Ucrânia no sul. Não se trata apenas dos 745 quilômetros quadrados. A Ucrânia destruiu a narrativa russa com suas ofensivas, e você pode descobrir como assistindo ao nosso vídeo. Mas antes de sair, inscreva-se e diga o que você acha nos comentários abaixo. E se quiser ainda mais do canal, considere tornar-se membro para ter acesso a conteúdo exclusivo. E obrigado, como sempre, por assistir.